um só, abençoador. Num vídeo anterior, eu abordei o tema o espírito da profecia. Me veio considerar, reforçar o pensamento a respeito, para que fique bem definido, todo pensar por fundamento de razão, de acolhermos o que realmente nós temos de efetivo, de concreto, de espírito, de formas, de expressões, de, como diríamos, de trejeitos, da forma de comportamento, de como os seres viventes se manifestam. E nesse sentido, dentro dessa multiformas de expressão, a cada forma, a cada efeito, a cada reação, estaríamos dizendo, extraindo o ensino e o que nós vamos tratar de fato de espírito, que podemos tratar de alma, que podemos tratar de corpo, e tratar de mente, e de outras palavras tantas que hoje compõem um extenso vocabulário. É importante considerar que esse vocabulário extensivo ele se tornou, ao mesmo tempo que mais uma palavra se inclui, e que essa palavra traz um significado a partir de um certo momento histórico. Ao mesmo tempo que isso sucede, ela dá a sensação de novidades, de homens mais qualificados ou mais capacitados, mas que, a rigor, está por afastamento da identidade e verdade de cada um. Estou falando do espírito da profecia. Então, diríamos que, se eu penso, porque eu penso, eu expresso no falar, mas esse pensar, a fonte que me traz todas as imagens, que me traz a possibilidade desse pensar, e eu dar a palavra propícia ou nome, eu trago também a linguagem correspondente. Se eu trato do homem, e é o que nos importa tratar, estamos tratando da natureza do homem. Estou tratando com outro da mesma natureza que a minha natureza. Assim, com essa linguagem, ela se propicia termos a consciência gradual do que pensas, eu penso, e a correspondência ou uma conciliação de entendermos que nós estamos no mesmo entendimento. Embora diga no mesmo entendimento, nem sempre estará no mesmo entendimento. Exemplo, tantas palavras como de São Paulo e outros tantos, ou profetas, ou filósofos, muitos lerão, mas não entenderão. Então, estou fazendo, ajustando o que eu disse anteriormente, que não quer dizer que uma linguagem, a forma de tratar de alguém com outro, conduz ao outro a ter a compreensão clara, se um nível da busca do entendimento, que começa pelo conhecimento, estiver desnivelado. Estou falando do espírito da profecia. Assim, o espírito da profecia, como fiz menção anteriormente no vídeo anterior,
é um fluir, como do vento que sopra, como do córrego de uma fonte a jorrar, e continuamente vai ocorrer. Não há interregno, interrupção, não haverá. Assim de modo, até entendemos que a vida é um mover contínuo. A partir de um momento que na eternidade nem podemos considerar aonde ela começa. Mas comecei o vídeo, esse vídeo, falando que eu preciso de todas essas multiformas, essa diversidade que me expõe, imagens que me propiciam. Mas essas imagens todas me trazem conhecimento e entendimento crescente ao discernir com mais clareza. Eu faço parte desse universo que me circunda. Estou falando com o Espírito da Profecia. Erroneamente, alguns tratam a ideia de um profeta como se um vidente, que vai falar da tua vida ou do outro. Não. Ele tem que realmente considerar a si mesmo e saber de fato se ele conhece a sua verdadeira identidade. Assim retornamos ao leito do Espírito da Profecia. No outro caso, não. É um erro grosseiro. Vai se afastar. E cada cidadão, ou cada esse, ou cada aquele que abre a boca, cria para a ignorância ou para os ignorantes um guru de um valor verdadeiro para trazer o bem do que eles ouviram dele. Então, esse não é o Espírito da Profecia. Mas o Espírito da Profecia também não é um ensino secular, religioso. Nem é a corrente acadêmica. Nas universidades, gera correntes de considerações. E motivos longos, como no jornalismo em geral, estarem tratando disso, daquilo que ele pensa, não pensou, que ele pensou, que ele quer fazer. Vazio. Porque para aquele que está considerando, não altera nada a vida dele. Assim sendo, tudo que falei agora não corresponde ao Espírito da Profecia. Então, nessa ligação, ou vinculação, ou conciliação, ou separação, ou tanto quanto menos está afastado, eu estou declarando uma palavra. O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é uma palavra que o apóstolo Paulo usa para relacionar esta palavra à imagem de alguém que se presume de autoridade, mas ele está no miolo da mentira, no engano de si mesmo. É uma figura como a do juiz. Um juiz que julga de si mesmo pela sua excelência, porque os outros lhe batem, ou o espírito da iniquidade de alguém na figura de um quem quer que seja, lhe agrada bater nas faces. Assim, entramos no campo de tratar o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade está na confrontação com o espírito da profecia. O espírito da profecia é um fluir contínuo, que é o observador que acolher e ter recebido por eleição do alto juízo o discernimento do profeta, ele, no espírito eterno do mover da vida, ele vai denotando a cada lugar, a cada posição, a cada estação, a cada cidade, a cada região, a cada conversação de grupos, a cada conversação em templos, a cada lugar. Ele observa tudo que dizem e o fruto consequente.
Aí está a questão. O mistério da iniquidade. Como compreender? Julgariam todos vós que a Corte de Brasília tem consciência da declaração deste velho? Ou seja, eu estou procurando abrir a mente, o pensar, para alcançar um grau de tangenciar a compreensão desse mistério. Neste mistério, o apóstolo Paulo vai dizer o mistério da iniquidade já opera. E vai dizer que esse mistério da iniquidade é o espírito do anticristo. E que ele vai ter um grau de mover-se e enganar a muitos, até que venha. Agora, quando diz venha, compreendam. Não adianta eu largar lá fora. Eu tenho que puxar até que venha o Espírito da verdade. E do Espírito da verdade, um sopro. Ele mata o espírito da iniquidade. Esse mistério é derrubado, é destruído, é demolido. E virá o entendimento, a compreensão e discernimento. Há um só poder, é o justo juízo. A ele todo louvor, honra e glória. O espírito da profecia não existe, não tem a possibilidade de querer incluir partidos ou cores diferentes ou crachás diferentes. Ou seja, ou é justo o proceder, e o falar e o proceder e o testemunho, ou é o iníquo. Aí está o mistério. Mas por que tantos se deixam levar pelo dolo, pelo engano, e querer viver com o dolo sem ter compreensão do que eles mesmos julgam de si mesmos e que de si mesmos fazem acordos de partidos próprios? Esse é o mistério. É como dissesse, poderia alguém que usa uma batina de padre manifestar o espírito da iniquidade? Sim. Ou seja, não é a batina que faz de fato o justo, e nem é a batina que faz o iníquo. A questão fundamental é quando o da batina, ou o da toga, ou o das vestes de um general. É apenas vestes exteriores. Mas não tem nada de bom juízo que seja realmente potência de que ele possa dizer e realizar. Assim, a inclinação dele se tornou agora em hábitos crescentes. Esses hábitos crescentes, agora estamos em exercício cada vez mais graves, inclinados aos vícios dos procedimentos, melhor, a esses vícios, vamos dizer, ao exercício do crime. Como no crime, fosse de fato o caminho de realizar a justiça. Ficou claro? Então, o espírito da iniquidade é o anticristo. A Corte de Brasília é o espírito do anticristo. Todos os partidos vinculados lá dentro do Congresso, como expressão maior, na figura do PSD 55, PT e outros, estão no mesmo espírito da iniquidade. E os outros bons partidos, da direita e outros, têm inclinação natural a se deixar conduzir, como se aquele trouxasse algum resultado. E vão debater a respeito de algo que desconhecem, do porquê assim eles estão agindo. Se tornam verdadeiros autômanos dos vícios dos hábitos. Dos hábitos e dos vícios. Estou falando do espírito da profecia.
Então, o profeta, quando ele discorre tudo que estamos aqui comentando, ele aborda em cada estação, em cada parada, seja lá, seja no Senado, aonde for, dentro do gabinetezinho do padre, na sua própria sala, ele sabe que esse mover está em caráter eterno. Nesse caráter eterno, o justo sempre viverá. O perverso, o espírito da iniquidade, será aniquilado. É isso, meus irmãos. Então, se você tem angústia, tem ansiedade, tem temores, tem esse, tem aquilo, e tem grandes propósitos de alcançar propriedades e acumular isso, acumular aquilo, para acrescentar-se uma declaração teórica de valor, de autoridade e de glória própria, não se luta. O Espírito que vos conduz é o Espírito da iniquidade. Sois o anticristo. Em que sentido? Sois a casa do Espírito do anticristo. Não aqui. Longe de mim. Mas aponta para fora, para todo lugar, onde observa esse comportamento. Depois da manhã, aqui em Curitiba, eleição do prefeito. Eu tenho na mente, por minha experiência de engenharia, formado em 1959, não é pouco. Trabalhei obras da Petrobras, obras em muitos lugares, obras de mar, ferrovia, rodovia, aeroporto. E simplesmente a consciência que eu tenho é simples. Se você é um bom administrador, comece a ser bom administrador pelo teu caráter. O caráter do bom juízo, ou seja, o justo, abre um portal na humildade e também do entendimento de que aquilo que eu não tenho a técnica, o processo, a experiência, o exercício do trato, eu vou simplesmente contratar ou tomar por conselheiro por uma direção de um projeto de realização. O resto é realizar, é quantificar, definir tempos e instrumentos necessários, seja maquinário, materiais, ingentes, recursos. Impossível, com perfeita correspondência de uma imagem à tua frente, que você sabe seu avançamento, e também o tanto quanto representa cada decisão e cada ato, cada mudança, no valor geral do custo previsto originalmente. Isso é gerenciar. Essa experiência eu tive demais. Então eu sei que também quando comecei não tinha conhecimento, mas tinha essa abertura de entendimento. Então eu creio que a Grêmio fará um grande governo no município de Curitiba. O mais importante é que será um exemplo de retorno ao bom juízo dos que estão debaixo do espírito da iniquidade prostrados. Os resultados serão determinados. E quando vier os resultados, entenda-se, todo louvor e glória um só pertence. Não ao Bolsonaro, nem àquele, nem ao outro. Embora eu tenha um bom tom de consideração com o Bolsonaro, pelas palavras fundamentais dessa declaração. Família, pátria, família, é Deus acima de todos. Isso é consciência. Quando declarado conscientemente, não apenas para agradar, eu sei que ele está fazendo porque é o sentimento íntimo que ele tem.
é a força que te faz ser aceito em todo lugar. Porque é o melhor que todos desejam. Sabe que é a expressão de alegria e paz. Ninguém quer conflito em sua própria casa, com sua mulher e com seus filhos. Mas também não podemos afastar de que o que chamamos a pátria, ou a terra onde nós nascemos, nossos pais de tempos vieram, nos dão esse valor vinculado a todo o seu trabalho e dedicação amorosa. Agora, voto, por uma questão de um projeto de poder vazio, conduz à corrupção. E essa corrupção no Brasil, se querem cancelá-la, o Exército vai fazê-lo. Não haverá outro poder para fazê-lo, porque não há poder jurídico ou de direito que realmente ajuste. É só conceber que um homem lá vazio, que vem de um tempo que ele vai realmente advogar para como é que se diz, um grupo que não é bem visto, um grupo de mau testemunho e de contumazes maus testemunhos, como pode, ao entrar num grau de intimidade, das ofertas que lhe fizeram, das contrapartidas dos acordos, eu digo que eles todos serão limpinhos de lá. Isso não existe. O Espírito da profecia diz que ele está contaminado. E como é que tu vai provar essa contaminação? Os próprios atos. É ele quem diz. Ficamos por aqui. E aquele a toda honra e glória pertence. Seja quem dirige os vossos corações.